Olá a todos, boa noite. Muito bom poder estar novamente aqui com vocês para mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Continuamos hoje no Evangelho de São Lucas. Hoje faremos a leitura no capítulo 9, versículos 1 ao 50. Missão dos 12. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: Não leveis para a viagem nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés, em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda parte. Herodes e Jesus. O tetrarca Herodes, porém, ouviu falar tudo o que se passava e ficou muito perplexo por alguns dizerem: é João que foi ressuscitado dos mortos, e outros: é Elias que reapareceu, e outros ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse: a João eu o mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? E queria vê-lo. Volta dos apóstolos e multiplicação dos pães. Ao voltarem, os apóstolos narraram-lhe tudo o que haviam feito. Tomou-os então consigo e retirou-se à parte, em direção a uma cidade chamada Betsaida. As multidões, porém, percebendo isso, foram atrás dele. E, acolhendo-as, falou-lhes do reino de Deus, e aos necessitados de cura restituiu a saúde. O dia começava a declinar. Aproximaram-se os 12 e disseram-lhe: Despede a multidão para que vão ao povoado e campos vizinhos procurar pousada e alimento, pois estamos num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar alimento para todo esse povo. Com efeito, eram quase 5.000 homens. Ele, porém, disse a seus discípulos: Fazei-os acomodar-se por grupos de 50. Assim fizeram e todos se acomodaram. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ele elevou os olhos para o céu, os abençoou, partiu-os e deu aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e foi recolhido o que sobrou dos pedaços, 12 cestos. Profissão de fé de Pedro. Certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: Quem sou eu, no dizer das multidões? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: O Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhe severamente anunciar isso a alguém. Primeiro anúncio da paixão. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciões,
chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscitado ao terceiro dia. Condições para seguir a Jesus. Dizia para todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, a salvará. Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. A vinda próxima do reino. Eu vos digo, verdadeiramente, que alguns dos que aqui estão presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Deus. A transfiguração. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias que, aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava, quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Esse é o meu filho, o eleito, ouve-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. O endemoniado epilético. No dia seguinte, ao descerem da montanha, veio ao seu encontro grande multidão. E eis que um homem da multidão gritou: Mestre, rogo-te que venhas ver o meu filho, porque é meu filho único. Eis que um espírito o toma e subitamente grita, sacode-o com violência e o faz espumar. É com grande dificuldade que o abandona, deixando-o dilacerado. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Traze aqui teu filho. Estava ainda se aproximando quando o demônio o jogou por terra e agitou-o com violência. Jesus, porém, conjurou severamente o espírito impuro, curou a criança e a devolveu ao pai. E todos se maravilhavam com a grandeza de Deus. Segundo anúncio da paixão. Enquanto todos se admiravam de tudo o que ele fazia, disse aos discípulos: Quanto a vós, abre bem os ouvidos às seguintes palavras: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem, e tinham medo de interrogá-los sobre isso. Quem é o maior? Houve entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a ao seu lado
e disse-lhes: Aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. Uso do nome de Jesus. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Jesus, porém, lhe disse: Não impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido Pai, dê-nos o devido discernimento para bem compreendermos as vossas palavras e assim aplicarmos em nossas vidas e de nossos irmãos para sermos pessoas melhores. Convido a todos que nos acompanham nessa leitura a refletirem na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, lida hoje em Lucas, no capítulo 9. E que todos nós procuremos mais amar do que ser amados. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia.